tranquilo, né? Próximo da convocação, última convocação para a Copa do Mundo, provavelmente ele vai estar à disposição. Só para a gente ter um parâmetro, você falou desses dois jogadores, né, que foram contratados, esses dois zagueiros que foram contratados pelo Corinthians. Sabe quanto é que foi que o Cruzeiro pagou no Caio Jorge? Caio Jorge? 25 milhões de reais. 4 milhões e meio de euros. 25 milhões. Quase 26 milhões. Vou dar uma informação que não é verdade, que estão falando é que o staff e que o Memphis vai renovar o contrato. Não é verdade. É mentira. É mentira. Sabe por que é mentira? Porque não vai renovar o contrato dele. Ah, mas só 3 milhões. Não tem dinheiro. Não tem condições. Sabe o que renovaria o contrato dele? Se o Pedro Silveira for eleito, se o Rosalá for eleito, isso em novembro. O Corinthians não tem um centavo para pagar o Memphis, os 42 milhões. Então aqueles que querem dar, cada um dê sua informação. Hoje o mundo é de informação, desculpa, Souza. O mundo é de informação hoje. O YouTube, o Instagram, nós todos temos... Não vai renovar o contrato desse cara. Porque o Corinthians não precisa dele. Ele precisa do Corinthians. E o Corinthians não tem dinheiro para renovar. Mas aí vem a narrativa que o senhor falou, que é uma das coisas mais importantes em relação a esse cara. Porque se ele tivesse jogando o jogo do Brasileiro, fazendo os gols da Libertadores, fazendo os gols da Copa do Brasil, deveria-se renovar o contrato com ele. Pelo craque que ele é. Mas desse jeito não é verdade. Staff é o escambau. Fala com o presidente do Corinthians, fala com o Marcelo, fala com o financeiro, fala com o presidente do conselho, que é o Pantaleão. Você tem dinheiro aí? Vocês têm dinheiro para pagar o basquete? Vocês têm dinheiro para pagar o estacionamento? Vocês têm dinheiro para pagar o estádio? Como é que vocês vão dever 42 milhões para o cara e vai dar mais 60 para ele? Mais de 100 milhões para um cara que não joga. O brasileiro não joga Libertadores, não joga Copa do Brasil. E a narrativa dele é sempre essa. Os amigos, olha, vai renovar o escambau. Pedro Martelli. Da narrativa que você falou, depois volta pro Souza. Boa tarde a você, craque. É o seguinte, não tem por que renovar com o Memphis, é muito claro. O Corinthians vive uma situação financeira assim, catastrófica, não é só o Corinthians, é verdade, mas não tem por quê. Quando você disse que quem depende mais, né, do Corinthians é o Memphis, pra mim você matou a charada. Hoje Memphis precisa mais de Corinthians do que Corinthians precisa de... Quem quer contratar o Memphis, Léo? Você que entende muito de futebol europeu. Dificilmente para a primeira prateleira ele vai voltar. Não vai voltar mais. Não volta mais. Para jogar no Barcelona, no Manchester United. Para ganhar o que ele ganha. Esquece. Ele vem aqui, o staff dele vai falar assim, olha, ô Memphis, fica quieto, vamos morar numa casa de Alphaville, você paga 200 pau por mês, tá tudo bem, você vai morar lá, vamos continuar ganhando os 3 milhões aqui, velho. Renova mais 2 anos, depois da Copa do Mundo, vamos, você fica aqui. Mas ele joga. Ele veste a camisa, aí ele vai, mostra o abdômen, vai na piscina do Corinthians, tá treinando hoje, aí vira de coach. Terno. Aí vai a molecada. Pô, que isso, cara? O Corinthians não precisa de Memphis, não precisa de Pedro Raul, não precisa de Vitinho. O Corinthians precisa do Breno Bidon, precisa do André, precisa do Matheus Bidu, precisa do Mateuzinho, precisa do Hugo, precisa do Cauê, precisa de jogadores que querem jogar no Corinthians. E não dá mais para um clube que tá quebrado. Um clube que tá quebrado, que não tem dinheiro para pagar as suas contas, pagar 1 milhão para jogador, 500 mil para jogador. Dá luvas pra todo mundo. E que, por sinal, eu fiquei sabendo aí, e não sei se isso procede, e vou ficar sabendo, que o Vitinho tem luvas pra receber. O cara que ganha 1 milhão por mês. O Vitinho tem luvas pra receber. Vocês quebraram o Corinthians. E aí vem tudo isso. Souza. Esse tem sido o grande problema do Corinthians, né? É trazer a facilidade pagando caro. O Vitinho era muito fácil de trazer. O clube lá não queria... Para liberar ele, agora você traz um jogador fácil e paga muito dinheiro. Olha quanto gastou com aquele menino que tá no New York de novo ali. O Magno? Thales Magno. Thales Magno? É. Sabe quanto que gastou com esse menino aí? No mínimo uns 6 milhões. Igor Coronado, Rosalá quer ser presidente, o financeiro. Igor Coronado. Aí teve a cara de pau ainda de dar uma dura no Dorival Júnior, que foi campeão da Supercopa e campeão da Copa do Brasil. O problema do Corinthians, cara, que sempre foi o cara que chegou e deixa a bucha... O Toreiro? Exatamente, deixa a bucha... O Toreiro ganhava 100 mil dólares, meu irmão. Sabe quanto ganha? Eu não gosto de falar de salário porque cada um tem o seu, irmão.
Cada um tem o seu, mas a produtividade do cara que ganha muito, ele tem que dar muito. O cara que é narrador, ele tem que trabalhar mais. Eu aqui tenho que trabalhar mais, cara. E é assim que é. Vai ter os pés de arrão, os pés de rato que vem, às vezes vem grandão. Não vem grandão perto de mim, não. Principalmente aqui na Band, irmão. Porque depois eles explanam. Todos eles explanam. E é mentira minha? Todos explanam. Explanam e vai saindo igual manteiga quando você pega a maionese. Aí quem fica, quem tem pancada, quem ama isso aqui. Quem ama a Band, irmão. Ama a rádio do seu João, do seu Johnny. É isso aqui. É igual o Corinthians. Aí vem um cara, ganhou 1,1 milhão e o cara não fez gol contra o Barra. Eu tenho que emprestar o Kaká e tenho que emprestar o Félix Torres. Que eu paguei 57 milhões dos dois. E o Pedro Raul também. O Pedro Raul voltou esse ano. Por que não contrataram o Ortiz do Bragantino? Por que não contrataram o zagueiro do Novo Horizontino? O zagueiro do Mirassol? O volante do Mirassol? O volante do Fortaleza? O Everton Ribeiro que estava saindo da equipe do Flamengo? Aí não, aí eu trago 3 jogadores. Se vocês colocarem o que o Memphis ganha, o que esse Lingard, que fez o gol agora aí contra o Barra, eu tenho 12 gols na Copa do Brasil, irmão, e eu posso falar, eu tenho panca pra falar. Eu tenho panca pra falar. Porque o que eu tô falando eu fiz. E eu não ganhei títulos, como deveria, mas eu fiz no Corinthians. Eu tenho 12 gols, eu sou o 3º maior artilheiro da história em Copa do Brasil. Aí vem o Gessé, que é o Lingard, e mais o Labiá. Sabe quanto ganha? Um ganha 700, outro ganha 800 e o outro ganha 3 milhões. Só os 3 são 5 milhões. Dá pro Pedro, dá pro De Arrascaeta. Primeiro ano do Caio Jorge, o salário dele era de 1 milhão no Cruzeiro. Então, às vezes, dá pra você buscar jogador. Agora, precisa ir atrás, né? Você precisa ter um scout bom, pessoas que têm uma visão melhor. Infelizmente, no Corinthians, a gente tá vendo. Os caras que vêm, nenhum jogador que você falou aí é titular. E o discurso é, tava livre no mercado. Mas a facilidade... Mas se o salário é alto, não adianta. Oh, é igual os caras da Globo, quando sai da Globo. Eles estão tudo livre no mercado, ninguém quer. É mentira minha? Aí vem numa perna, velho. Mas vem numa máscara. E não sabe o que acontece no mundo real. Porque o mundo real é esse. Esse é o mundo real. Qual é o mundo real? Como é que eu posso contratar Lingard, o Labiá, Félix Torres, Kaká. Charles, Kaká, Pedro Raul, Vitinho Vitinho. e o Toreiro. 8 jogadores. Sabe quanto dá esses 8 jogadores? Mais de 10 milhões. Num ano, 120 milhões. E aí, é por isso que a informação em relação ao Memphis é mentirosa. Por que é mentirosa? Porque não é verdade. A não ser que eu esteja sendo enganado e que a maioria da imprensa está sendo enganado pelos que falam que ele não vai ficar. Aí eu boto pra falar. Souza. Eu acho que o Corinthians também